Você não é pago para dar a sua opinião. Ele caminha até Sebastião, para em sua frente e diz: Peão não dá opinião em nada, não pensa em nada, só trabalha. É para isso que peão serve. Entenda isso e se coloque no seu lugar. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Sebastião era um homem que tinha acabado de mudar de estado. Ele tinha vindo de Inhaúma, Minas Gerais, para o Rio de Janeiro com a intenção de conseguir um bom trabalho. Em Minas Gerais ele trabalhava na construção civil, mas, como lá não apareciam muitos trabalhos, ele pensou que na cidade grande teria mais chances. Sair de casa foi a pior parte. Ele morava com a esposa e os 3 filhos e pensou em várias alternativas antes de decidir se mudar. Ele tentou arrumar empregos em vários locais, mas nenhum rendia o dinheiro suficiente para alimentar e sustentar sua esposa e seus 3 filhos. Então, ele ouviu pessoas dizendo que um grande projeto estava sendo planejado no Rio de Janeiro. Seria um edifício enorme em que cada andar seria designado para uma empresa, seriam muitos funcionários e tudo seria muito luxuoso. Era a chance dele. Ele ainda tinha dúvidas, porém, quando foi anunciado que a construção estava precisando muito de novos funcionários e que quem quisesse ir ganharia a passagem de ida e o alojamento temporário por conta da empresa, Sebastião se decidiu. A esposa entendeu e ele prometeu que mandaria dinheiro mensalmente e que juntaria dinheiro para que, quando todo o projeto terminasse, ele voltasse para casa com a certeza de que teriam uma vida boa. Ele recebeu a passagem como a empresa havia prometido e foi para o Rio de Janeiro. No ônibus ele fez amizade com alguns outros homens que diziam que agora ele seria um dos candangos gíria para os trabalhadores da construção civil. Sebastião era um homem reservado, então quando ele percebeu que aqueles homens do ônibus só falavam bobagens e piadas de gosto duvidoso ele pediu licença, fingiu que precisava usar o banheiro, mas foi para o fundo do ônibus e se sentou lá. Ele percebeu que em um desses bancos da parte de trás do ônibus estava um senhor. Ele era mais velho que todos os outros homens e Sebastião se compadeceu por alguém daquela idade ainda precisar trabalhar. Ele se lembrou de seu pai, um homem que trabalhou a vida inteira na roça, e que quando precisou se aposentar, não conseguiu. Precisou continuar trabalhando e acabou falecendo. Em um dia ao voltar para casa teve um ataque cardíaco, e mesmo que o médico dissesse que não, Sebastião sentia que o pai havia morrido de tanto trabalhar. Ele expulsou esse pensamento da mente, pois não queria chorar na frente daqueles homens que claramente iriam debochar se ele demonstrasse emoções. Ele então se aproximou do senhor. Olá, ele disse sem graça. O senhor, que estava lendo um pequeno caderno, levantou o olhar e encarou Sebastião. Ele tinha um olhar penetrante e Sebastião se sentiu um pouco incomodado com ele. Me desculpe, Sebastião rapidamente disse, não quis incomodar o senhor. Porém, o senhor abriu um sorriso e disse: Não tem problemas, meu jovem, não me incomodou. Então, você resolveu vir se sentar ao lado de um velho ao invés de ficar junto com os seus amigos mais jovens? Sebastião abriu um sorriso cansado. Ah, eles não são meus amigos não. Na verdade, eles falam muita bobagem. Eu me sinto desconfortável com isso. Ah, o senhor exclamou. É difícil ver alguém assim hoje em dia, todo mundo parece tão egoísta, só pensam em si mesmos, só querem tirar fotos e postar nas tais redes sociais, e ninguém nem mesmo pensa em ajudar os outros. Na minha época. Ah, deixa para lá. Você não vai querer ficar aqui ouvindo um velho falar bobagens. Sebastião se aproximou e se sentou ao lado do senhor, ele sentia tanta saudade de ouvir as histórias de seu pai, que respondeu: Na verdade, eu adoraria ouvir as suas histórias. Aliás, eu sou o Sebastião, estendendo a mão. Prazer em conhecê-lo, Sebastião, eu sou Afonso. Ele apertou a mão de Sebastião. Afonso contou a Sebastião que ele estava na área da construção civil há muitos anos e que entendia tudo sobre construção. Ele contou que esse projeto era muito importante e que provavelmente seria o último em que trabalharia pois, com sua idade, ele achava difícil conseguir outros trabalhos. Sebastião entendia bem aquela situação. Seu pai, conforme foi ficando mais velho, dizia que ninguém queria contratá-lo pois ele não era tão útil quanto os mais jovens, que tinham braços e pernas fortes e saudáveis. Era muito difícil ouvir o pai dizer aquilo. Sebastião também trabalhava, mas sua família era grande, ele tinha 10 irmãos e mesmo que todos que já tivessem em torno de 10 anos já trabalhassem, ainda faltava dinheiro.
O último trabalho que seu pai conseguiu pagava pouco, o patrão percebeu que ele precisava do dinheiro, então praticamente o extorquiu. Ele tinha visto seu pai trabalhar até morrer, aquilo foi horrível. Desde então, ele havia decidido que nunca trataria outro ser humano como seu pai foi tratado. Ele seria uma pessoa boa, ele jurou pela memória de seu pai. E ali, conversando com Afonso, ele sentiu que pelo menos teria uma boa companhia para conversar quando sentisse saudade do pai e de sua família que havia ficado em Minas Gerais. Quando chegou no Rio de Janeiro, ele já percebeu que nada seria fácil. A pessoa que o recebeu avisou que eles ficariam em um hotel, mas, quando Sebastião e os outros homens chegaram no local, ele logo percebeu que não era um hotel e sim uma espécie de albergue improvisado. Colchões velhos se amontoavam em um único espaço. Ele viu que aquele local parecia abandonado, pois algumas janelas estavam sem os vidros, o que deixava o ambiente muito frio de madrugada. Acostumado com o calor, ele não tinha roupas de frio. A primeira noite foi a pior. Dormir ao lado de estranhos era muito esquisito. Por mais que estivesse com frio, Sebastião percebeu que Afonso tremia. Ele se levantou, foi até a sua bolsa e pegou um lençol bem fino, que era o único que ele tinha. Ele olhou para o lençol e sorriu, porque tinha um pedaço dele que tinha rasgado, mas sua mulher costurou e ele nem tinha visto. Ele foi até Afonso e o enrolou. No dia seguinte todos foram chamados pelo diretor da construção, um homem chamado Marcos. Marcos estava bem vestido, barba bem feita e cabelo sedoso e brilhante, ele era o exato oposto daqueles homens da construção civil. Ao seu lado estava um homem não tão bem arrumado assim e de cara fechada. Esse homem segurava uma planilha e anotava algumas coisas rapidamente. Olá, senhores. Eu sou o Marcos, diretor da obra e hoje vou passar para vocês algumas orientações. Sebastião escutou atentamente Marcos, mas ele percebeu que ele parecia artificial, como se estivesse lendo um roteiro e não fizesse ideia do que as coisas que falava significavam. Com um aperto no coração, Sebastião viu em Marcos aquela ganância que fez o patrão de seu pai explorá-lo até a morte. Marcos terminou de passar as orientações, ele frisou que todos precisavam usar o EPI, equipamento de proteção individual, pois se alguém se machucasse a empresa seria prejudicada. No final, ele completou que todos que haviam ido de ônibus e que estavam no alojamento fornecido pela empresa teriam esses valores descontados da folha de pagamento. Sebastião ficou confuso e levantou sua mão para questionar aquilo, mas Marcos apenas disse: "As perguntas serão respondidas pelo Pedro", e apontou para o homem que segurava a prancheta com cara de poucos amigos. Quando Marcos saiu, Sebastião foi até Pedro e o questionou dizendo que havia recebido a informação de que a passagem e a estadia seriam por conta da empresa, e não por conta dele. Você assinou algum documento ou recebeu algum e-mail da empresa deixando isso registrado por escrito? Sebastião, que nem mesmo sabia o que era um e-mail, respondeu tímido. Não, senhor. Mas, me falaram isso antes de vir aqui para o Rio de Janeiro. O homem riu, sarcástico. Palavras o vento leva, na próxima, pede para deixarem registrado por escrito, para você ter provas. Você vai receber seus olerites já com o desconto. Ele deu um tapinha no ombro de Sebastião e foi embora. Sebastião, cabisbaixo, não imaginava que já começaria o seu novo trabalho com essa mentira. Se ele tivesse que pagar pela sua viagem e estadia, ele já estava começando o seu trabalho com dívida. Porém, ele pensou que se trabalhasse direito e com frequência, sem decepcionar ou irritar o patrão, poderia pagar essa dívida, que ele acabou por descobrir que tinha, e cumprir a promessa que havia feito para sua família em enviar dinheiro para eles e também juntar dinheiro para o futuro. No canto, observando tudo aqui, Afonso continuava anotando tudo em seu caderninho. Ele estava tão distante, que Sebastião nem tinha reparado nele. Sebastião e os outros homens estavam se preparando para ir dormir e ele logo percebeu que não havia armários suficientes para todos e os poucos que havia estavam com cadeados quebrados. Sebastião não tinha muitos pertences, ele tinha 2 calças e 3 camisas, suas roupas íntimas e os itens de higiene pessoal. Quanto ao dinheiro, ele tinha guardado durante alguns meses o suficiente para passar um mês antes de receber o salário. Então, era um dinheiro basicamente para comer e para caso acontecesse algum imprevisto. Porém, Sebastião se sentiu privilegiado por ter esses poucos itens, pois Afonso tinha tão pouca coisa que tudo cabia dentro de uma sacola plástica. Sebastião ficou com vergonha, pois enquanto observava aquela situação difícil, Afonso olhou diretamente para ele. Ele rapidamente desviou o olhar para outras coisas, mas Afonso veio em sua direção sorrindo.
Como você está, Sebastião? Ele perguntou. Sebastião respondeu que estava bem, mas não conseguiu esconder sua expressão de frustração. Eu percebo que tem algo te incomodando, meu jovem. O que houve? Indagou Afonso. Sebastião suspirou e revelou que tinham dito a ele que não precisaria pagar pela viagem e pelo alojamento e que isso tinha atrapalhado seus planos. Mas, rapidamente disse que mesmo assim iria continuar no trabalho, juntar o dinheiro e que tinha fé que conseguiria. Afonso ficou sério, olhou para os lados e falou baixinho. Também me disseram que tudo seria às custas da empresa. Eu acho que isso é algum golpe, acho que muitos outros funcionários caíram nesse golpe. Eu só vou contar para você, Sebastião, mas eu acho que essa empresa está escondendo muita coisa. Sebastião escutou aquilo e no fundo concordou com Afonso, mas um pressentimento ruim o alertou de que eles dois eram os trabalhadores, os peões, como muitos preferiam chamar, mas os donos daquela empresa que estavam construindo aquele edifício enorme, estavam contratando vários trabalhadores e nem mesmo temiam fazer promessas falsas pois sabiam que ninguém iria bater de frente. Ele não precisou pensar muito para entender que aquele ditado de que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco estava se estabelecendo ali e que o melhor que poderiam fazer seria julgar no pensamento, mas usar seus braços para fazer um bom trabalho. Ele disse isso a Afonso. Afonso ouviu e entendeu tudo o que Sebastião lhe disse. Eu entendo, ele respondeu. Mas, mesmo assim, eu vou continuar anotando tudo no meu caderninho. E, se precisar, terei minhas palavras contra eles. Sebastião olhou para aquele senhor que achava que algumas simples anotações feitas à mão em um caderninho surrado poderiam bastar para desmascarar ricos e poderosos donos de edifícios. Ele não pôde deixar de sorrir para aquela demonstração de inocência. A construção começou e Sebastião percebeu de cara que quem ficava monitorando os peões era Pedro. Marcos raramente aparecia por lá e, quando ia, era apenas com Pedro que ele falava. Quando algum trabalhador da construção tentava se aproximar de Marcos, Pedro logo intervinha e dizia que era com ele que os peões deveriam falar e não com o patrão. Sebastião observava aquilo de longe e pensava que toda aquela arrogância era troco de nada. Marcos, mesmo que não dissesse, olhava a todos aqueles trabalhadores, muitos com barba por fazer, peles queimadas pelo sol e inúmeros machucados e arranhões causados pela obra, como se todos ali fossem inferiores a ele. Ele era o patrão, o poderoso, e os outros apenas empregados, inferiores. O irônico é que quem se sentia superior e intocável era justamente o lado mais dependente. Pois, sem Marcos, os trabalhadores poderiam ir em busca de outros trabalhos. Prédios em construção era o que não faltava na cidade grande. Agora, sem os trabalhadores, os peões, Marcos não ia saber nem preparar o cimento. Uma coisa que Sebastião tinha e que seu pai dizia que era uma bênção, era a paciência. Ele observava tudo, entendia as situações antes de falar. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para falar menos e ouvir mais, era o que seu pai dizia. Com o tempo, o próprio Sebastião completou esse ditado com e nos deu 2 olhos para enxergar aquilo que não chega aos nossos ouvidos. Então, com essa dádiva de paciência ele percebeu que aquele grande grupo de homens estava se dividindo em vários pequenos grupos. Havia os mais velhos, aqueles cuja idade era denunciada pelas queimaduras de sol e as rugas acentuadas na testa e embaixo dos olhos, de tanto forçar a visão. Sua postura curvada e seus braços com cicatrizes, revelavam que aqueles homens estavam no ramo de construção civil antes mesmo de os EPIs serem obrigatórios. Havia aqueles mais perdidos e que estavam na construção civil há pouco tempo, isso porque Sebastião percebia que muitas vezes eles esqueciam seus talheres, não estavam acostumados a comer marmita fria e se confundiam o tempo todo com os horários das pausas. É claro que o que os denunciava era também a sua falta de experiência em carregar peso e misturar massa, um deles estava tão desacostumado com o ritmo pesado que ficou doente, com febre logo na primeira semana de serviço. E, por último, um grupo de homens que parecia experiente no trabalho e na vida. Mas, além de experientes, eles pareciam individualistas. Eram justamente aqueles homens que Sebastião havia visto no ônibus, na viagem de ida ao Rio de Janeiro, fazendo várias piadas de mau gosto. Então, com o passar dos dias e tantas pessoas dividindo o mesmo espaço, naturalmente, começaram as discussões. E, geralmente, eram criadas por esse grupo que era individualista. Primeiro, eles faziam algumas coisas só para gerar piadas que só eram engraçadas para eles mesmos. Eles geralmente pegavam parte da comida da marmita ou as escondiam para que os trabalhadores perdessem o horário de almoço. Mas, tudo estava prestes a piorar.
Certo dia, Marcos convocou todos para uma reunião, e Sebastião ofereceu ajuda a Afonso para caminhar até lá. Sebastião não falava para ninguém, mas percebia que Afonso parava várias vezes no meio do serviço e se recolhia. Ele confidenciou a Sebastião que era porque suas pernas doíam muito. Mesmo ele tentando ajudá-lo, Afonso disse que suas pernas estavam doendo muito, então não poderia ir. Sebastião disse que não ia contar para ninguém e Afonso agradeceu. Assim que Sebastião saiu, Afonso anotou algo em seu caderninho. Todos foram para o local da reunião e Marcos entrou, com Pedro o seguindo, de cara fechada como sempre. Marcos nem mesmo deu bom dia aos trabalhadores. O que ele disse foi: "Tem algum motivo para vocês estarem fazendo corpo mole?" Todos ficaram em silêncio, sem entender aquela grosseria. Ele continuou: "A construção está atrasada. O meu chefe, que é o chefe de vocês, está muito nervoso." Marcos continuou falando, de forma acalorada, sobre como a obra não podia atrasar. Em seguida ele disse que, se não acontecessem mudanças, precisariam fazer cortes na equipe. Marcos saiu, como sempre sem esclarecer quaisquer dúvidas, e apenas Pedro ficou no local, encarando os trabalhadores. "Eu vou dar um toque para vocês, comecem a reparar quem está fazendo o corpo mole. Uma maçã podre pode estragar todo o cesto." Ele então olhou para os mais velhos do grupo. "Alguns talvez não devessem estar aqui." Sebastião, cansado daquilo, respondeu: "Alguns não deveriam estar aqui mesmo." Pedro, surpreso, olhou para Sebastião e perguntou: "O que?" Seu rosto estava surpreso, ele não esperava que alguém fosse respondê-lo. Sebastião repetiu: "Eu só disse, eu acho que algumas pessoas não deveriam estar aqui. Por conta da idade. Eu acho que ao chegar em determinada idade todos deveriam ter direito à aposentadoria, e não deveria ser só o privilégio de alguns." Sebastião percebeu que todos o estavam observando. Constrangido, ele completou: "É só a minha opinião." Pedro continuou o encarando. Ele deu um sorriso, mas não um sorriso feliz e sim um sorriso ameaçador. E então, gritou: "Você não é pago para dar a sua opinião." Ele caminhou até Sebastião, parou em sua frente e disse: "Peão não dá opinião em nada, não pensa em nada, só trabalha. É para isso que peão serve. Entenda isso e se coloque no seu lugar." Ele deu as costas para Sebastião e foi embora. Enquanto Pedro se afastava, alguns homens olharam para Sebastião e cochicharam uns com os outros, dando risadas. Porém, outros homens, aqueles mais velhos e mais experientes, o olharam com admiração. Quando voltaram para o alojamento, os burburinhos chegaram até os ouvidos de Afonso. Ele perguntou a Sebastião se ele realmente havia dito aquilo, e tímido Sebastião respondeu que sim. Ele explicou que não gostava de conflitos, mas que Marcos estava gritando com ele sem nem ao menos perguntar os motivos da construção estar atrasada. Marcos deixou claro que não estava satisfeito com o trabalho da equipe, mas nem sequer elogiou o avanço surpreendente que tinham conseguido fazer. O que Marcos não parecia entender era que uma obra demanda tempo e que os avanços não dependiam apenas dos trabalhadores. Coisas dão errado em qualquer ambiente de trabalho, então imagine só em um canteiro de obras. Materiais acabavam e as reposições não chegavam a tempo, entregas diversas atrasaram e algumas vezes trocas precisavam ser feitas, mas tudo tinha que ser autorizado pelo engenheiro primeiro, não podiam correr o risco de alguma parte da construção ficar instável e todo o edifício desmoronar. Mas, o engenheiro nem sempre estava disponível. Enfim, não era tudo um mar de rosas. Era esperado que Marcos, o líder do grupo, soubesse disso, mas bastava olhar para a mão dele, sem calos, que Sebastião sabia que ele nunca sequer deveria ter misturado massa. É claro que Marcos poderia compensar esse amadorismo tendo muito conhecimento técnico, mas ele também não falava como um líder esforçado. Falava como filho do dono. Como se tivesse lido os pensamentos de Sebastião, Afonso disse: "Nepotismo é a palavra que designa isso, Sebastião. Nepotismo pode ser o motivo de Marcos ter esse cargo sem ter as qualificações necessárias. Ele só está nesse cargo por ser filho do dono. E, quer saber? Eu acho cada vez mais que esse realmente é o caso do Marcos." Sebastião se surpreendeu com a forma eloquente com que Afonso falou tudo o que sentia. Afonso parecia triste, como os outros homens mais velhos da equipe. Porém, eles se aproximaram de Sebastião. Um deles lhe estendeu a mão. Sebastião apertou. "Seu nome é Sebastião, certo?" ele perguntou.
Sebastião confirmou. O senhor continuou. É o nome do meu neto. Ele ficou no interior. Ele ficou animado quando eu disse que viria para o Rio de Janeiro, e me perguntou se eu estava vindo passear, e eu respondi que sim. Depois que a minha filha, mãe dele, faleceu, minha esposa e eu nos esforçamos para criá-lo. Não é nada fácil, sabe? A vida, muitas vezes, nos dá tantas rasteiras que pensamos se vale mesmo a pena levantar. Sebastião escutou aquele relato, viu naquele homem a dor de quem nem teve tempo de viver o luto pois precisou cuidar do neto. Sebastião pôs a mão no ombro dele e disse: vale a pena sim. E você tem uma pequena alma que o ama e tenho certeza que o motiva a levantar todos os dias. Os olhos do homem brilham, lacrimejados, e ela concorda com a cabeça. O grupo de homens que deu risada de Sebastião se aproximou e começou a dizer que era por aqueles velhos que a construção não ia para frente. Sebastião interveio e pediu respeito, dizendo que aqueles homens tinham idade para serem seus pais e que não era culpa deles que a construção estava atrasada. Sebastião sabia que os homens entendiam que o motivo dos atrasos era o mau planejamento da própria empresa, pois até durante o trabalho muitos resmungavam que aquela era a obra mais bagunçada que já tinham visto. Mas, Sebastião sabia também que era mais fácil acusar aqueles homens fragilizados do que bater de frente com o patrão. Os dias foram passando e Sebastião percebeu que o grupo já tinha decidido quem seria demitido da obra e que seriam aqueles homens mais velhos. Sebastião percebeu que eles começaram a fazer pequenas coisas para atrapalhar o dia a dia daqueles que deviam ser seus colegas de trabalho. Primeiro, passaram a esconder as marmitas, ao invés de só pegar parte da comida. Isso atrasava o horário de almoço e a maioria dos trabalhadores não tinha dinheiro para comprar marmita nos restaurantes. Sebastião percebeu aquilo e confrontou o grupo, dizendo que aquilo estava errado. O grupo mandou Sebastião não se meter. Eles então manchavam ou cortavam pedaços dos uniformes, e por último, começaram a pegar itens pessoais deles. Eram coisas que muitas vezes os homens nem davam pela falta, mas tudo mudou no dia que um pingente com a foto da filha e da esposa de um dos trabalhadores sumiu. Esse homem era um daqueles sem experiência na construção civil e, no geral, ele sempre parecia muito calmo e tolerava todas as brincadeiras sem graça que faziam com ele. Porém, aquela foi a gota d'água para ele. Ele perguntou para todos onde estava seu pingente. Ninguém respondeu, mas os risinhos sarcásticos denunciaram quem eram os autores. Ele partiu para cima do homem que nem mesmo tentou esconder as risadas e os dois deram socos e chutes um no outro. O resultado de tudo isso foi a expulsão daquele que tinha começado a briga. Quando o homem foi expulso, no dia seguinte, aquele que estava com o olho roxo tirou do bolso o pingente, olhou para as duas fotos e disse: a esposa dele é linda, né? Eu devia guardar a foto para mim. Os amigos dele deram risada. Ele então pegou um cigarro do bolso, pôs na boca e pegou o isqueiro. Primeiro acendeu o cigarro e depois queimou as fotos. O clima de animosidade, desconfiança e raiva continuava e Marcos colocou mais pressão no grupo dizendo que o presidente estaria na cerimônia de abertura do edifício, e que ele viria pessoalmente pois aquele era o último projeto dele antes de sua aposentadoria. Já tinham se passado meses e ficar naquele ambiente estava se tornando insustentável para Sebastião. O dinheiro, bem, era mais do que ele recebia em Inhaúma, mas ele pensou seriamente em desistir de tudo. Então, ele ligou para a esposa. Sebastião ligou para a mulher, pronto para dizer que iria se demitir. Enquanto o telefone tocou, seu coração bateu mais rápido. Quando a esposa o atendeu, percebeu o quanto estava com saudade de ouvir a sua voz. Eles falaram que estavam com saudades e que mal podiam esperar para se ver. Em seguida, a esposa perguntou como estava indo o trabalho. Ele estava pronto para dizer que iria largar tudo, mas escutou o som de seu filho mais novo dizendo a primeira palavra. Ele então disse à esposa que tudo estava certo, que o trabalho era bom como prometido. Os dois se despediram. A palavra que o bebê disse foi papai. Eventualmente, como a maioria dos homens mais velhos já tinha desistido do serviço, Afonso virou alvo das piadas dos homens. Sebastião continuou ajudando-o. Quando seu uniforme era manchado, ele emprestava o dele e quando sua marmita sumia, ele dividia a comida com ele. Porém, certo dia, Sebastião acordou e percebeu que o Afonso tinha sumido. Ele procurou pelo alojamento e pelos arredores, mas entendeu que o homem havia partido. Ele viu que ele havia deixado o caderninho para ele.
Nesse caderninho tinha apenas algumas notas de dinheiro, uma anotação dizendo que essa quantia era o suficiente para mais alguns almoços e tinha um bilhete explicando que ele havia voltado para o interior, pois o trabalho tinha ficado pesado demais para ele. Sebastião ficou muito triste pois precisaria continuar sem seu amigo. A construção continuou. Depois de meses de muito trabalho, finalmente a construção do edifício foi concluída. Foi tão cansativo participar do projeto, que Sebastião se deu conta de que nunca nem mesmo tinha olhado para cima para admirar o edifício. Mas, no dia da inauguração ele se permitiu observar. E estava lindo. O edifício era tão lindo que Sebastião até mesmo sorriu. Ele nunca tinha visto uma construção tão formidável, então ele se admirou com todo aquele esplendor. Mesmo estando em uma cidade grande repleta de prédios, aquele se destacava, belo e imponente, eram essas as palavras que circulavam na mente de Sebastião. Ele ficou tão deslumbrado que foi andando em direção ao edifício e entrou. Lá dentro, tudo também era muito lindo, talvez mais até do que do lado de fora, mas ele nem teve tempo de admirar tanto assim. Um funcionário, olhando Sebastião de cima a baixo, se aproximou dele e começou: "Com licença, o senhor precisa se retirar." Sebastião se assustou e perguntou se tinha acontecido alguma coisa, mas o funcionário apenas repetiu que ele deveria sair. Sebastião parou e ficou encarando o funcionário. Ele estava confuso. Um segurança então se aproximou, e Sebastião entendeu que aquilo era uma intimidação. Então ele finalmente entendeu. "É por causa das minhas roupas?" O funcionário suspirou e completou: "Senhor, estou apenas seguindo o pedido de um dos hóspedes." Ele não se sentiu confortável com a sua presença. Enquanto saiu do edifício, Sebastião ouviu alguém dizer: "Ser expulso de um edifício que ele ajudou a construir?" Sebastião parou e olhou. Ele não acreditou no que viu. Em choque, Sebastião viu Afonso, mas ele estava diferente. Suas roupas eram visivelmente caras, elegantes e até sua postura estava diferente e mais confiante. Ele sorriu para Sebastião e até deu uma risadinha da cara de espanto do amigo. Ele primeiro pediu desculpas por ter saído sem se despedir dele. Ele disse que precisou sair daquela forma repentina pois algumas pessoas estavam começando a desconfiar que ele nem mesmo era um funcionário. Ele disse que aí já começou um problema, a empresa não tinha controle nem para saber quem era ou não um funcionário contratado. Mas, ele disse que esse foi só um dos inúmeros problemas. "Você leu a última anotação do meu caderno?" Em choque, Sebastião abriu o caderno e leu a última página. Lá estava: "Marcos, meu filho, precisa entender que não pode viver com base em nepotismo. Pedro será demitido por sua arrogância e Sebastião receberá o cargo de diretor." Então Sebastião entendeu. Era por isso que Afonso precisava se esconder todas as vezes que tinha uma reunião. Marcos era seu filho. Afonso falou para Sebastião que aquele era seu último projeto e por isso ele tinha resolvido se juntar aos trabalhadores para entender como os futuros funcionários seriam tratados com a sua saída. Ele contou que não queria ninguém que tratasse os funcionários daquela forma grosseira, pois assim a empresa iria falir. Disse ainda que enquanto esteve vivendo com os funcionários esperava só conhecer seu dia a dia, mas acabou conseguindo um amigo. Sebastião sorriu, feliz. Ele entendeu que todo o bem que ele havia feito estava voltando para ele e para sua família. E você, o que faria no lugar de Sebastião? Você acha que conseguiria aguentar toda a pressão a qual ele foi submetido? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.